Sabe quando a gente assiste a um jogo e tem aquela sensação de que tem algo a mais acontecendo ali, além do que o placar mostra? Pois é, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos abrir o manual do analista para entender como os profissionais leem uma partida de futebol de verdade. Então, qual que é o truque? Como é que os especialistas conseguem ver coisas que, sei lá, 99% das pessoas simplesmente não veem? O segredo, na verdade, não é mágica. É saber fazer as perguntas certas. É tratar o jogo não como um espetáculo, mas quase como uma cena de investigação, cheia de pistas e padrões escondidos. Pensa nisso como se fosse descascar uma cebola, sabe? Tem várias camadas. A gente vai passar por 3 delas. Primeiro, os números, a estatística pura e fria. Depois, a gente entra na parte humana, né? A história por trás do jogo. E por último, uma camada que pouca gente olha, o que o mercado está dizendo. E só juntando tudo isso é que a gente tem a visão completa. Então, o nosso caminho hoje vai ser esse aqui. Primeiro, a base, que são os números. Depois, o contexto, que é a história por trás. Em seguida, o que o mercado nos conta. E no final, a gente junta tudo numa estrutura de análise bem prática. Beleza, vamos começar então pela primeira camada, a base, os números. Porque não adianta, toda análise séria tem que partir dos fatos, né? E para ilustrar isso, a gente vai pegar um caso real, um jogo que era praticamente um salve-se quem puder na Champions League. Olha só isso aqui, a gente está falando de Ajax contra Benfica. E, caramba, um gol feito e 14 sofridos para o Ajax. 2 feitos e 8 sofridos para o Benfica. Isso em só 4 jogos. É um caminhão de gols, né? Basicamente, a gente está olhando para as 2 piores defesas da competição inteira. Isso, por si só, já é uma pista gigantesca. E se a gente bota uma lupa em cima do Ajax, o cenário fica pior ainda. Dá uma olhada nos últimos resultados. É só derrota pesada. 0-5, 0-4, 2-5. No total, só 2 vitórias nos últimos 11 jogos. Dá pra imaginar como é que tá a confiança desse time, né? Provavelmente no chão. Ok, os números são péssimos, a gente já entendeu. Mas futebol não é só matemática, né? Se fosse, seria fácil. É aqui que a gente entra na segunda camada, a do contexto. É onde a gente vai além da planilha para entender o fator humano, a pressão, a rivalidade, a motivação, as coisas que não dá para quantificar. E para entender isso, vamos para um caso no Brasil que deu o que falar. Reta final de campeonato, briga pelo título pegando fogo e aí o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, solta essa bomba. O campeonato acabou, nós desistimos. Ele basicamente jogou a toalha na frente de todo mundo. E aí fica a pergunta: isso é um técnico se rendendo de verdade ou é uma baita estratégia? É aqui que o trabalho do analista começa. Será que foi só um desabafo? Ou será que foi uma jogada genial, um blefe para tirar a pressão do time e focar tudo na final da Libertadores que estava batendo na porta? E o mais interessante é que os números, de certa forma, apoiam essa tese da estratégia. Olha só o histórico do Palmeiras no primeiro tempo dos jogos fora de casa. É bem fraco. Eles quase nunca vencem a primeira etapa. Parece que o time entra para sentir o jogo, para absorver a pressão inicial. Mas aí vem o segundo tempo. E a história vira completamente. O desempenho do Palmeiras explode, vai lá para cima, enquanto o do Grêmio, o adversário daquele jogo, cai. Isso não é coincidência, gente, é um padrão tático bem definido. E falando em contexto, tem jogos que são muito mais que só um jogo, né? Envolve história, orgulho, rivalidade, às vezes até desespero. Um exemplo perfeito disso é um clássico como Atlético Mineiro e Flamengo. Ali, não é só o time que entra em campo, a história inteira dos clubes entra junto. Pensa só no que estava em jogo aqui. De um lado, o Atlético, desesperado por uma vaga na Libertadores, precisando salvar a temporada. Do outro, o Flamengo, na briga pelo título, sem poder pensar em perder ponto. É o clássico jogo de 6 pontos, com motivações totalmente diferentes, mas com a mesma intensidade. E só para deixar claro, esse termo jogo de 6 pontos é exatamente isso. Uma partida entre rivais diretos. Por quê? Porque quando um time ganha, ele soma 3 pontos e, ao mesmo tempo, impede o adversário direto de somar 3. O efeito na tabela é, na prática, dobrado. É decisivo. Bom, já vimos os números e o contexto. Agora, vamos para a terceira e última camada, que é a história que o mercado conta. E para desvendar isso, a gente volta para aquele jogo entre Ajax e Benfica, porque tem um mistério bem interessante ali. O mercado de apostas mostra esse número TI, 1,85. Isso são as odds para a vitória do Benfica.
Funciona assim, de forma bem simples. Quanto mais baixo o número, maior o favoritismo. Ou seja, o mercado todo está basicamente dizendo que o Benfica é o grande favorito para ganhar esse jogo. Aí vem a pergunta que não quer calar. Ué, mas a gente não acabou de ver que os dois times estão numa fase horrível? Por que raios o Benfica é tão favorito, ainda por cima jogando fora de casa? Não faz muito sentido, né? É aí que a gente tem que cavar mais fundo. E a resposta está aqui. O mercado não olha só a foto do momento na Champions, ele olha o filme completo. Ele vê que a crise do Ajax, no geral, é ainda pior. Lembra, 2 vitórias em 11 jogos. Vê que a defesa do Ajax é uma peneira. E também pesa o fato de que o Benfica, por ter jogado as fases prévias, já tem mais casca na competição. Juntando tudo isso, a balança pende para o lado português. Beleza, então. Passamos pelas 3 camadas. Agora, como é que a gente junta tudo isso num pacote só? É simples. Juntando os números, o contexto e a leitura do mercado, a gente monta um quebra-cabeça que nos dá uma visão muito mais profunda do jogo. E essa estrutura é o framework do analista. São 3 passos. Primeiro, analisa os números. Começa pelo básico, o momento, as estatísticas. Segundo, descobre o contexto. Vai atrás da motivação, da rivalidade, da pressão. E terceiro, lê o mercado. Tenta entender o que as odds estão dizendo. É essa combinação que separa uma análise de verdade de um simples palpite. No fim das contas, a grande sacada é essa. A história completa de um jogo não está só nos números, nem só no drama humano, ela está na junção de tudo. Dos dados mais frios até a emoção mais quente, cada camada tem uma parte da verdade para contar. E agora, com essa estrutura em mãos, a gente passa a ter um novo olhar para qualquer partida. Então fica a reflexão. Qual é a história que está escondida por trás do próximo jogo que a gente vai assistir? O que os números, o contexto e o mercado estão tentando nos contar?